Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos agora a mais um conteúdo na parte de geometria. Vamos falar agora sobre a porcentagem, tá? Não é um assunto novo, já conhecemos porcentagens desde o ano passado, mas é bom a gente agora relembrar, né? Como é que eu posso fazer um cálculo de porcentagem, já que está bem presente no nosso dia a dia. Porcentagem está no nosso livro na página 172. Então, vamos lá. Se você abrir o jornal ou um anúncio, vai estar sempre relacionado, provavelmente, né? A maioria dos anúncios será relacionado agora por meio de porcentagens, né? Aumento da inflação, aumento agora em percentual do quilo de feijão, do quilo de arroz, o óleo que subiu bastante. Então a porcentagem está sempre ali relacionada no nosso dia a dia. É só a gente parar para prestar um pouquinho de atenção que as informações chegam para a gente em forma de percentual. Então aprender porcentagem e os cálculos relacionados a ela nos ajuda a entender a utilização dessas informações, né? Aquela história que a gente começa a ser cidadãos críticos, pensativos, começa a relacionar, se preocupar com a nossa educação financeira, que é ela que irá interferir diretamente na nossa vida. Então, visto isso, vamos agora fazer a nossa definição de porcentagem. Porcentagem é representado por esse símbolo de porcento. É uma divisão de um número qualquer por 100, essa é a definição de porcentagem. Qualquer número eu posso dividir por 100 e vou representar por esse símbolo. Ela tem 3 formas para ser representadas. Pode ser na forma de percentual, assim, ó, 30%. Na forma decimal, aonde a gente vai tirar esse porcento, né? No caso, vamos dividir o 30 por 100, vai ficar 0,3 ou 0,30. E na forma fracionária, que é o 30 sobre 100. Essa forma fracionária eu posso também simplificar. Na verdade, eu devo simplificar, lembra? Toda fração tem que ser simplificada. Então, nessa simplificação aqui, ó, pode e deve ser assim, né? Simplifiquei por 10, cortei os zeros. Então, a forma fracionária de 3 centésimos é um 3 sobre 10, já que eu não consigo encontrar, né? Um divisor comum de 3 e 10. Desculpa aqui esse zero, mas tá bem? 3 décimos. Então, tá bom. Vamos lá, continuando. Já sei a forma percentual, decimal e fracionária. Agora, como é que eu faço para ler uma porcentagem? Bem, a leitura, eu transformei agora em forma de fração centesimal, né? Que vocês estão trabalhando lá com frações, né? No caso, os números decimais. Esse 85 aí, ó, com o símbolo do porcento, a gente lê, ó, 85%. É uma lembrança, né? É como se fala, como se lê. Lê esse 7%, 7 sobre 100, vai dar 7%. Isso em forma de percentual, tá bom? Agora vamos aos cálculos. Quanto é 100% de alguma coisa? 100% em percentual é o todo, é o inteiro, é tudo que a gente tem, tá? Então, vamos lá. 100%, 100% é 100 sobre 100, 100 sobre 100 é um inteiro, ou 100%, que é a totalidade. Olha os exemplos. Se uma classe tem 30 alunos, esses alunos correspondem a 100% da classe. Se tem R$80 na minha carteira, então esses R$80 correspondem a 100% do que eu tenho. Então, o cálculo de 100% é o todo, né? É o inteiro. E agora, como é que eu faço para calcular 50, 25, 10 e 100? Eu posso fazer por aquele método longo, 50 sobre 100 de alguma coisa, ou eu posso relacionar esses números com a minha fração. Então, ó, quando lemos num anúncio como este aqui, sabemos que as mercadorias estão sendo vendidas pela metade do preço. Isso por quê? Porque se 100% é o total, 50% é a metade. Olha ali, ó, coloquei até em forma de fração.
Então, para calcular 50%, basta a gente pegar o número e dividi-lo por 2. Assim, 50% de 30 é 15, porque 30 dividido por 2 dá 15. Como exemplos, 50% de 46 é 23 e 50% de 7 é 3,5. Nesse caso, eu sempre tenho que dividir, tá? Pedindo o auxílio da vírgula, não posso deixar com o resto essa minha divisão. Então, para 50%, basta eu dividir por 2. E agora para 25%? Como é que eu faço para calcular 25%? Para calcular 25% de qualquer número, basta dividi-lo por 4. Porque 25% é 25 sobre 100, que é igual a 1/4. Lembra a infração? 1 quer dizer que o que eu peguei e 4 quer dizer o que eu dividi. Então, eu tenho uma barra de chocolate, dividi em 4 pedaços e peguei 1. Então, dividir por 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então, olha o exemplo, 25% de 12 é 3, porque 12 dividido por 4 dá 3. Assim, 25% de 200 é 50 e 25% de 26 é 6,5. Tá bom? Processo rápido, facilita bastante nos nossos cálculos. E agora, para calcular 10? 10% de qualquer valor. Você possivelmente, né, você já observou que as lojas dão esses descontos aí no pagamento à vista. Agora, imagine se aproximando do caixa de uma loja e vendo essa imagem aí, esse aviso, você vai pensar, mas quanto que vai ser o meu desconto? O que eu preciso saber se o caixa vai calcular corretamente, se não vai calcular corretamente, qual o cálculo que eu tenho que fazer para 10%? Então, 10% corresponde à 10ª parte do total. Então, se minha compra custa R$20, eu tenho que calcular o seguinte, 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então, esse meu desconto foi de R$2. Então, vou pagar só R$18, tá? Se eu tiver um desconto de 2, pago R$2. Então, você sabe que para calcular 10% de qualquer valor, basta dividir esse valor por 10. Isso por quê? Porque 10% é 10 sobre 100, que é igual a 1/10. Então, olha aí o exemplo, 10% de 50 é 5, 10% de 160 é 16, 10% de 178 é 17,8. Recordando os números decimais, na divisão de 10, 100, 1000, 10.000, a gente só anda com a vírgula, né? E a vírgula anda a quantidade de casas que quantidade de zeros que está carregando. A gente está falando assim, se eu tenho 10, eu tenho um zero, então a vírgula vai para frente uma casinha, no caso da divisão. Se for a multiplicação, a vírgula volta uma casinha, tá? Então, esse é o cálculo que eu tenho que fazer para 10%. Continuando ainda nesse nosso assunto sobre cálculos rápidos de percentual, quero calcular agora 1%. Como é que eu faço para calcular 1% de qualquer coisa? Para isso, para achar 1% de um total, basta dividi-lo por 100. Então, 1% é 1 sobre 100, que é a 100ª parte do total. Se por 10 a gente anda para frente 2 casinhas na divisão, por 100 a gente vai andar para casa. Desculpe. Se por 10 a gente anda para frente uma casa, por 100 a gente vai andar 2 casas. Então, olha os exemplos, 1% de 900 é 9. 1% de 45 é 0,45. 1% de 186 é 18,6. Tudo bem? Então, eu já sei como fazer os cálculos rápidos de 50, 25, 10 e 1%. As porcentagens podem aparecer na forma de decimal, já tinha comentado lá em cima no slide anterior. Então, como eu posso utilizar essa forma decimal para facilitar os meus cálculos? Veja agora. Como identificamos o símbolo de porcento com
com os centésimos, né? O símbolo por cento representa uma divisão por 100. As porcentagens podem ser escritas na forma de decimal, porque a gente anda com a vírgula 2 casinhas. Então, esse processo também funciona, o contrário também funciona, tá? 0,35, eu volto a vírgula 2 casinhas, que dá 35%. Então, transformando ainda, ó, 8%, 0,08, 40%, 0,04. Olha o exemplo. Como é que eu faço para calcular 43% de 200 utilizando a forma decimal? É 0,43 vezes 200, que dá 86. Lembrando que 43% de 200, esse D vira uma multiplicação, tá indicando que é uma multiplicação ali. O 43% a gente transformou em decimal, que é 0,43, e agora a gente faz a multiplicação. Ah, tia, não calcula assim não, eu coloco 43 sobre 100 vezes 200, não tem problema. Você utiliza a forma fracionária das frações, das porcentagens, não tem problema. Vai encontrar o mesmo resultado, tá? Na página 174, ele te dá uma relação entre os gráficos e as porcentagens. Gráficos já aprendemos no conteúdo anterior, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, a gente encontra os gráficos de barras ou os gráficos de setores representados com porcentagens. Vamos ver os exemplos. Esses exemplos eu tirei do nosso livro mesmo, tá? Ainda na página 174. Ele te deu esse gráfico de setores. Observe que as numerações estão todas em percentuais. Esse gráfico se refere à opinião de espectadores sobre um filme em particular. Foram dados, olha as fontes aqui embaixo, dados obtidos pelo cinema, né? Então, tudo isso eu tenho que prestar atenção na leitura de um gráfico. Então, esse exemplo fala o seguinte, ó, os resultados de uma pesquisa feita com pessoas que assistiram a certo filme no cinema foram representados no gráfico de ao lado. Observe que o gráfico indica dados em porcentagem. Podemos perceber que a resposta mais frequente foi gostei, que eu tenho o maior percentual. 23% dos entrevistados responderam que gostaram muito do filme. 6% não deram opinião, que é essa parte em verde. E 29% dos entrevistados não gostaram do filme. Mas o não gostar não está dito, né, ou escrito aí no meu percentual, no meu gráfico, o percentual. Então a gente vai ter que encontrar. Lembrando que em porcentagem eu quero chegar a 100%. Então vamos somar, olha, vamos somar a quantidade de gostei, a quantidade de gostei muito, a quantidade de sem opinião. Isso vai dar 71. Para chegar a 100, que é o total de porcentagem, né? O máximo que eu posso chegar em um percentual é 100%. Na verdade, o equilíbrio, né? Eu posso ultrapassar 100%, me corrigindo. Posso passar a 100%, mas eu quero chegar a 100. Então, 100 tiro 71, tenho 29. Então, por isso que o livro está afirmando que o pessoal que não gostou corresponde a 29%. Tá? Atenção nessas leituras, nesses cálculos, que a gente com certeza vai ter que fazer isso, tudo bem? Continuando agora no exemplo 2, ainda na mesma página do nosso livro, ele fala o seguinte: eu tenho um gráfico de barras que representa as despesas do mês. Aí, em barra, as barras estão representando os tipos de despesas. Eu tenho aí a numeração em percentual, ó, que é a porcentagem do salário gasto por essas despesas. E a fonte são dados da Manuela, porque o salário foi baseado no salário da Manuela. Então, Manuela controla suas despesas mensais, de modo a gastar menos do que recebe de salário, reservando sempre uma parte para suas economias. Então, do salário, ela tem suas despesas e retira um pouco para poupar, né? Veja o gráfico que ela montou para certo mês. Podemos observar que o aluguel e as contas de consumo, como água, luz, telefone,
consome mais da metade do valor do salário de Manuela. Isso porque ele fez as contas, ó, 27,5 representa o aluguel, mais 25% que representa as contas, né? Contas de consumo. Isso dá 52,5. A metade deveria ser 50. Como passei de 50, por isso que ele afirma que essas despesas consomem mais da metade do valor do salário de Manuela, tá? Entenderam como é que a gente faz esses cálculos? Que bom. Espero que sim, né? Caso, né, tenha acontecido alguma dúvida, ocorrer de gerar dúvida na hora de fazer os exercícios, eu estou disponível na nossa plataforma e estou disponível também nas nossas videoaulas, tá? Nas videoconferências. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Eu estou me despedindo porque esses cálculos também estão no nosso livro, tá bom? Vai ficar com atenção. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.